castelo forte é o nosso Deus. Ok, meus irmãos, então, mais uma vez, bom dia, né? Graça e paz, Deus nos abençoe. Nesta manhã de domingo, nós vamos, então, dar continuidade ao estudo que temos feito, que é o estudo a partir da Confissão de Fé de Westminster. Nós estamos no capítulo 1, que é o capítulo que trata das Sagradas Escrituras. Então, nós temos analisado aqui os aspectos que se referem à revelação do nosso Deus a partir das Escrituras Sagradas. E, como eu tenho feito, meus irmãos, de costume, a gente sempre faz uma breve recapitulação, né, antes de entrarmos no tópico do dia, porque a repetição ela é importante para que a gente possa, de maneira didática, né, fixar mais, né, e melhor os aspectos que nós temos tratado. A doutrina evangélica, a doutrina bíblica, a doutrina reformada, ela exige de nós um entendimento um pouco mais profundo, né? E esta é uma boa diferença que há entre as igrejas históricas, reformadas, e as que não são, que é exatamente o fato de que a nossa doutrina, ela é uma doutrina que precisa ser explicada, compreendida, entendida, para que ela faça efeito nos nossos corações, né? Nós não vivemos de movimentos. A nossa igreja não é uma igreja de movimentos, né? De modernismos, de criar espetáculos. Nós somos uma igreja tradicional, no sentido de mantermos a tradição das Escrituras Sagradas. Somos conservadores, no sentido de conservar a sã doutrina, conforme o apóstolo Paulo nos orientou, orientando a Timóteo e a Tito, que pudesse conservar a santa doutrina da palavra do Senhor. Somos uma igreja reformada, porque somos oriundos da reforma protestante, e somos, por isso tudo, uma igreja bíblica. Graças a Deus por isso. Por essa razão, então, nós decidimos estudar os nossos símbolos de fé, que são aqueles documentos históricos conciliares que foram escritos com o objetivo de didaticamente expor a doutrina da palavra do Senhor. É o que nós temos feito aqui, tanto na escola dominical, quanto no estudo bíblico da quinta-feira. Na escola dominical, nós estudamos a confissão de fé. No estudo bíblico, nós estudamos o catecismo maior. E o primeiro capítulo da confissão de fé trata, portanto, da Escritura Sagrada. E como eu já antecipei aos irmãos, este texto, este primeiro capítulo, trata nos seus parágrafos a respeito da revelação do nosso Senhor, o Deus que se revela de duas maneiras. Ele se revela de uma maneira natural, que é a revelação por meio da criação e da providência. Então Deus, ele resolveu aparecer, ele resolveu se manifestar, ele resolveu revelar-se. E ele fez isso no momento em que ele começou a criar todas as coisas. Se Deus não tivesse criado, não haveria nada, não haveria existência. Nós não existiríamos, não haveria universo, não haveria nada. Portanto, Deus, ao criar todas as coisas, ele inicia o seu processo de revelar-se, de se mostrar. Então, por isso, Gênesis capítulos 1, 2 e 3 são fundamentais para que a gente entenda todo o restante da história bíblica. Porque em Gênesis 1, 2 e 3 nós temos exatamente o resumo de tudo aquilo que a Bíblia vai apresentar depois de maneira detalhada. Deus, ele se revela por meio da criação e por meio da providência, que é o ato de Deus governar todas as coisas. Deus cria o universo, cria o homem, coloca o homem no jardim, para que o homem possa cultivar, para que o homem possa se multiplicar.
Deus dá ao homem pela sua providência o alimento, Deus dá ao homem pela sua providência o direcionamento espiritual, Deus concede ao homem tudo aquilo de que o homem precisava para viver bem na presença dele. Mas, por causa do pecado, por causa da cobiça do coração, por causa do desejo equivocado do homem, o homem então cai em pecado, destrói completamente esta condição de intimidade com o Senhor. O homem resolve, por sua livre vontade, afastar-se de Deus, e por isso Deus pune o homem com a morte. Esta morte significa a morte física e também a morte espiritual. No entanto, por causa do grande amor com que Deus nos amou, Ele escolhe alguns para serem resgatados desta morte, para receberem a vida. E por isso, lá em Gênesis 3,15, o Senhor profetiza para Adão que haveria um descendente da mulher que pisaria o descendente da serpente. Esse descendente da mulher é uma figura de Jesus Cristo, que é aquele que derrotaria definitivamente a morte e Satanás, e reinaria com o seu povo eternamente. Então nós temos ali nestes primeiros capítulos, irmãos, a revelação do Senhor, tanto a revelação natural, que é a criação e a providência, quanto a revelação especial, que é Deus anunciando Jesus Cristo às pessoas como o único caminho de salvação. Então, estes são os dois tipos de Deus se revelar. Naturalmente, pela criação e pela providência, e sobrenaturalmente, ou de modo especial, pela promessa da vinda de Jesus Cristo, que é aquele que salvaria o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. E é toda a Escritura, toda a Bíblia, vai então agora, a partir desta narrativa de Gênesis 1, 2 e 3, contar a história do plano de Deus para que nós pudéssemos fazer parte desta história até chegarmos na consumação de todas as coisas, que é o Apocalipse, que é aquele lugar onde todo o povo de Deus estará reunido, onde não haverá mais dor, não haverá choro, pranto, luto. O Senhor mesmo estará com o seu povo e os servos do Senhor reinarão com ele pelos séculos dos séculos. Então, esta é a história bíblica, é a história da redenção. É o que os teólogos bíblicos chamam de fio dourado. É a linha contínua de toda a Escritura. A Escritura, portanto, foi escrita para que nós soubéssemos deste plano. A Escritura nos foi dada pela revelação para que nós soubéssemos desta história, deste projeto divino. Portanto, a Escritura não nos foi dada para que nós conhecêssemos as histórias particulares das personagens, embora isso também faça parte das Escrituras. Mas o mais importante é nós sabermos o que há por trás desta história. Por exemplo, quando nós temos o livro de Ruth escrito, não é para que nós saibamos a respeito de Ruth, mas é para que nós saibamos a respeito do plano redentivo de Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, na vida e na história de Ruth. Quando a Bíblia nos fala a respeito de Neemias, a Bíblia não quer que nós saibamos somente acerca da história de Neemias. O Senhor quer que nós saibamos o plano redentivo de Deus Pai, na pessoa de Jesus Cristo, por meio da história de Neemias. Então, a palavra do Senhor foi escrita para que nós conheçamos a respeito de Deus e do seu plano salvador em Jesus Cristo. É por isso que quando nós formos contar as histórias bíblicas para os nossos filhos, quando os professores de crianças forem instruir as crianças, nós não devemos focar nas personagens. Embora, é claro, podemos falar das personagens, mas mais importante do que a personagem é Cristo. É o Pai agindo na história destas personagens para revelar como Deus resgatou estas pessoas da morte.
Como Deus salvou estas pessoas, como Deus salvou Noé e a sua família. Isto é que é importante. Quem era, na história de Noé e da sua família, uma indicação, uma figura de quem é Cristo? Aí você vai pensar, olha, a arca foi o lugar que Deus providenciou para que Noé e a sua família fossem salvos do dilúvio, das águas, da destruição. Então, assim como a arca foi o lugar de refúgio, o lugar de abrigo para a salvação da destruição, Cristo, do mesmo modo, é o lugar de refúgio, é o lugar de abrigo para nos livrar da destruição da morte. Então a arca, na verdade, não é somente uma estrutura de madeira. A arca é a mensagem de Deus Pai anunciando Jesus Cristo ao mundo. A arca é Cristo sendo pregado ao mundo. Quando nós vamos na história de Jonas, e Jonas está dentro do grande peixe, nós também pensamos, Jonas morreria, ele se jogou no mar para morrer, porque ele queria fugir da ordem de Deus de ir até Nínive e pregar a mensagem a Nínive. Ele se jogou ao mar, ele sabia que não sobreviveria, ele tentou uma espécie de autoextermínio, se jogou ao mar, mas o grande peixe veio e engoliu, livrando Jonas da morte. Ora, quem é aquele que nos livra da morte, que nos protege e que nos guarda da morte? Jesus Cristo. Portanto, o ventre do grande peixe anunciava, pregava a graça de Jesus Cristo. Jonas, quando foi vomitado, ele entendeu o mistério da graça, por isso ele orou ao Senhor no capítulo 2, se dispôs a ir a Nínive no capítulo 3, pregou o evangelho que deveria ser pregado e então cumpriu a vontade do Senhor. Olha que interessante. Estas imagens, portanto, e estas histórias sempre têm a ver com Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que nós não devemos ler a Bíblia, meus irmãos, apenas como um livro de histórias, como menção a personagens. A Bíblia é a revelação especial do nosso Deus, mostrando Jesus Cristo como nosso Salvador. Desde o primeiro versículo, no princípio, criou Deus, até o último, Maranata, vem Senhor Jesus. Toda a Escritura aponta para Jesus Cristo. Por isso é que nós somos cristãos. Por isso é que nós cremos que Cristo é o centro. Nós somos cristocêntricos. Cristo é o centro. Por isso que quando nos púlpitos presbiterianos, eles estão colocados no centro, porque centralizam a mensagem, a palavra, a exposição, o ensino. Isso é o mais importante para nós. Por quê? Porque Cristo é o centro. E onde Cristo é mostrado? Nas Escrituras sagradas, que são a revelação especial a respeito deste plano de Deus. Qualquer que seja o texto que você abrir na Bíblia, você verá Jesus Cristo presente nele, de uma forma ou de outra. O texto, ou a história, ou a narrativa, ou o provérbio, qualquer um dos textos que você abrir, você perceberá a relação que há entre Deus Pai mostrando Jesus Cristo ao mundo. Por isso, meus amados irmãos, nós não devemos nos preocupar, faço aqui um parênteses, não devemos nos preocupar em pregarmos as porções das Escrituras Sagradas. Porque algumas pessoas pensam assim, existem mensagens que são mensagens evangelísticas, outras não são. Toda mensagem da Escritura é evangelística. Se você pregar sobre o dízimo, lá em Malaquias 3,10, você estará pregando o Evangelho. Toda a Escritura é evangelística. Por quê? Porque toda a Escritura aponta para quem? Para Cristo. Então não fique preocupado de dizer, olha, uma mensagem, se você pregar sobre os 10 mandamentos, as pessoas vão
vão se afastar, porque elas vão se sentir ameaçadas, né? Ou pressionadas. Não. Pregue os 10 mandamentos. Por quê? Porque nos 10 mandamentos existe lei e existe graça. Porque nos 10 mandamentos nós vamos ver o seguinte: todos nós, ao olharmos para os 10 mandamentos, nós vamos ter a convicção de que nós somos incapazes de obedecer completamente à lei de Deus. Quem aqui nunca desejou algo que é do outro? Por exemplo, quem aqui nunca desonrou o nome de Deus ou as suas perfeições em algum momento? Quem aqui nunca pensou mal a respeito de alguém? Quem aqui nunca deu ou deixou de dar a alguém aquilo que a pessoa merece, quebrando o 8º mandamento, não furtarás? Todos nós, em algum momento, quebramos a lei de Deus. Então você olha para a lei e diz: eu sou totalmente incapaz de obedecer à lei, não irei para o céu. Mas o Paulo então nos diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então você diz: olha que maravilha, embora eu não consiga cumprir toda a lei, Cristo cumpriu por mim. Então agora eu olho para a lei de maneira evangélica e não legalista. Eu não olho para a lei de maneira legalista, eu olho para a lei de maneira evangélica. Como assim, pastor? Ora, quando eu olho para a lei e leio, por exemplo, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, eu sei que eu preciso guardar o dia do Senhor, que eu preciso deixar de fazer as minhas atividades normais ou corriqueiras dos outros dias, para no dia do Senhor estar presente com o povo de Deus, no culto de adoração. Mas, em determinado dia, algo acontece, eu me desorganizo, eu me desequilibro e não consigo ir à igreja, não consigo cultuar, porque me baguncei na minha programação da semana e precisei fazer algo que eu não deveria fazer no domingo. Ora, vou para o inferno por causa disso. Não cumpri a lei de Deus. Não, o Evangelho nos diz: calma, Cristo cumpriu para você a lei. Você está errado, mas você não vai para o inferno por causa disso, porque a graça é mais abundante do que o seu pecado. Então arrependa-se diante de Deus, confesse o seu pecado, organize-se para que isso não ocorra mais vezes. Não precisa se desesperar. Cristo resolveu esse problema. E aí agora você tira o peso, porque você vai até o Senhor: vinde a mim, todos os que estáis sobrecarregados da lei, que não conseguem obedecer à lei, venham para Jesus. Jesus carregou a lei para vocês, e agora Ele quer que vocês devolvam ao Pai com gratidão no coração, dizendo: eu vou à casa do Senhor, não por uma obrigação legal, não porque a lei me obriga, mas eu vou de bom coração, eu vou alegre, eu vou porque eu sei que há segurança. Vou dar um exemplo. Quantos aqui usam cinto de segurança porque a lei obriga? Isso é legalismo. Quantos aqui usam o cinto de segurança porque o cinto de segurança traz segurança? Isso é evangelho. É isto. Percebe? Quando você obedece à lei porque você tem que obedecer à lei, isso é legalismo. Você obedece só porque tem que obedecer. Se você não tivesse que obedecer, você não faria. Mas se você obedece com o coração grato, com o coração de dizendo: olha, eu vou fazer porque eu sei que é bom para mim, isso é evangelho. A mesma coisa está nos 10 mandamentos. Se o mandamento diz: lembra-te do dia de sábado, e você faz isso com peso, eu vou na igreja porque eu tenho que ir, e levanta, e nos outros dias você levanta animadaço, né? Para jogar o vôlei 8 da manhã, você vai e chega cedo, né? Cobra do zap: cadê vocês? Né? Aí para vir para a igreja, que é 1 hora depois, 9 horas, o vôlei é 8, né? Bora, está na hora. Não é assim? Por quê? Isso é da nossa natureza, irmãos. Isso é da nossa natureza, nós somos assim.
Nós somos inclinados naturalmente para as coisas que são contrárias a Deus. O prazer de adorar a Deus não é natural em nós, porque o pecado, ele tira de nós este prazer de adorar a Deus. Quem nos dá o prazer de adorar a Deus é o Espírito Santo no nosso coração, que muda a sede dos nossos desejos, muda o centro, o foco da nossa direção. Mas, lembre-se do que Paulo fala, a carne milita contra o Espírito. Então, muitas vezes, nós não vamos ter desejo mesmo. Muitas vezes, nós não vamos ter desejo de orar. Quantos irmãos, às vezes, chegam e falam, pastor, eu não tenho desejo mais de orar, ler a Bíblia, eu não tenho mais desejo para isso. Qual o remédio para estas coisas? Orar e ler a Bíblia. Pastor, eu não estou com vontade de vir para a igreja, o que é que eu faço? Vem para a igreja. Não há outro remédio. Por quê? Porque a nossa inclinação natural é rejeitar estas coisas. Não há remédios mágicos. Existem os chamados meios de graça. O que é isso? São as maneiras que Deus utiliza, que Deus nos dá, para que nós alcancemos a intimidade com Ele. A oração, a leitura da palavra, ouvir a pregação da palavra, a ceia do Senhor, o culto público, a comunhão dos santos na ceia, durante o culto, na mesa do Senhor. Estas coisas é que alimentam em nós o prazer. Então, quando alguém chegar para você e disser, olha, eu não estou com muita vontade de ir para a igreja, perdi a vontade de orar, o que é que eu faço? Responda isso. Vá à igreja. Leia. Sabe por quê? Porque Deus nos alimenta nestas coisas. Se a pessoa for de fato crente, ela se sentirá incomodada. E Deus vai agir no seu coração. Deus vai trabalhar no seu coração. Porque é uma questão relacional, meus irmãos. Relacional. Nós estamos diante de uma pessoa, que é o nosso pai. E quando você está meio emburrado com o seu pai, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, com o seu pai, com sua mãe, o único jeito de resolver isto é conversando, é pedindo perdão, é chegando perto, é se relacionando. A mesma coisa acontece com Deus. Se você está emburrado com Deus, por alguma razão, Deus se esqueceu de mim, o que você tem que fazer? Conversar com Ele. Vem cá, Senhor, por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que o Senhor virou o rosto para mim? Davi fez isso. Por que o Senhor está virado as costas? Por que o Senhor não me responde, Senhor? E o pai responde, olha, eu não te respondo porque você se afastou de mim, você pecou. Restaura o seu coração, eu estou aqui, de braços abertos. Não é? Então, o relacionamento é algo pessoal. E por que eu estou mencionando estas coisas? Porque é nas Escrituras Sagradas que nós aprendemos a respeito disso. É na Bíblia que nós ouvimos histórias de homens e mulheres, jovens e crianças, que precisavam se aproximar do Senhor para manter com Ele um relacionamento pessoal, a fim de ser por Ele alimentado, a fim de ser por Ele instruído, a fim de ser por Ele motivado a viver uma vida cristã digna do Evangelho. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor é esta revelação especial, que nos mostra quem Deus é e aquilo que Ele requer de nós. É sobre isso que nós temos falado. É sobre esta ideia que nós temos discutido aqui no primeiro capítulo da nossa confissão de fé. E aí eu quero, então, aqui avançar alguns tópicos, porque essa parte inicial toda nós já tratamos, e nós vamos hoje, então, começar a partir daqui, deste parágrafo, que é o quarto parágrafo. Nós lemos este parágrafo na semana passada, e como nós tínhamos uma certa dificuldade aqui, tivemos, eu adotei um plano B, Alguns irmãos até gostaram do plano B, porque foi bem interativo, apesar de que
a mídia livre depois vai puxar minha orelha, porque a gravação, né, fica o som aqui, as perguntas dos irmãos não saem na gravação, né? Então os irmãos têm que fazer uma edição ali bem especial, né? Fica legal, né? Edição especial, né? Fica diferente. Olha só, então o parágrafo, vamos ler juntos o parágrafo? Vamos lá. Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada, a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Olha que interessante. Ainda tem um pedacinho do quarto parágrafo, que é um contudo, né? Que vai mostrar que este entendimento da palavra ele só pode vir a partir da operação interior do Espírito Santo. Então, tem uma partezinha ali que eu cortei, que é um contudo, mas nós vamos tratar dele à frente. Então, veja bem, fazendo aqui então um resumo, a única coisa que eu fiz foi apontar agora, de maneira didática, cada um desses tópicos. Então, veja bem, a pergunta que nós podemos fazer é: quais são os argumentos para nós crermos que a Bíblia é, de fato, palavra de Deus? Qual é o argumento? Quais são os argumentos que a confissão de fé nos diz para que nós possamos compreender que, de fato, a palavra de Deus é divina? E aí a confissão coloca estas 8 características, estes oito argumentos, né? Primeiro, o testemunho da igreja. O que a confissão quer dizer quando ela fala a respeito do testemunho da igreja? A confissão quer dizer que o povo de Deus, desde antes, começando pelos judeus, começando pelo Antigo Testamento, o povo de Deus, ao longo da história, aceitava a revelação escrita como sendo palavra de Deus. Nós já, inclusive, discutimos a respeito disto aqui, lemos até alguns textos. Irmãos nossos que atestavam que aquela palavra profética, aquela palavra registrada, é a palavra de Deus. Então, a nossa Bíblia, ela não é uma invenção de homens. É algo que foi, ao longo do tempo, sendo solidificado com o testemunho da igreja. Eu vou usar um exemplo aqui da nossa igreja. Por exemplo, os irmãos que chegaram agora na nossa igreja, que estão chegando, naturalmente eles não conhecem a história da igreja. Mas há registros dessa história, registros do passado. Por exemplo, o que nos faz acreditar que esta igreja foi organizada há 43 anos? Por exemplo, os jovens, os adolescentes que estão aqui, que têm menos idade do que 43 anos. Como é que você tem certeza de que estas coisas foram assim? Ora, porque há testemunhos. Existem pessoas que estavam naquela época, que nos contam a história. Existem textos escritos daquela época, que nos contam a história, não é? Eu mesmo, várias vezes aqui, tenho sido instruído pelos irmãos que viveram, né, estas fases, irmãos do conselho, por exemplo, que nos... Não, pastor, teve uma decisão lá atrás, assim, assado, sobre isso. Não, olha, aconteceu, porque o irmão fulano era... Ou seja, por que isto é considerado como verdade? Porque há um testemunho. São pessoas reunidas que ou presenciaram aquela situação, ou que validaram o testemunho de outros, que de geração em geração vão passando as informações. Então isso é fácil da gente compreender. Por isso que aquele argumento que as pessoas usam dizendo: a Bíblia, papel aceita tudo, isso aí foi escrito por homens. Esse é um argumento, irmãos,
muito rasteiro. É talvez um dos piores argumentos para se criticar a palavra de Deus, porque qualquer documento é assim. Se você pega uma certidão de casamento, é papel também, aceita qualquer coisa também. Mas o que valida a certidão de casamento? O testemunho público. Alguém esteve ali, testemunhas estiveram ali, uma pessoa responsável por aquele escrito esteve ali, então aquele escrito foi validado publicamente. O que valida os contratos? O testemunho público. Quando você assina um contrato, não tem lá embaixo assim, testemunhas? Então você valida. A mesma coisa é a palavra de Deus. Então pessoas viveram naqueles períodos. Como é que eu vou saber que Jonas, de fato, foi engolido por um peixe? Isso aí é história, isso é mito. Ora, mas pessoas viram, pessoas atestaram. Jesus Cristo cita a história de Jonas. Jesus fala assim: assim como Jonas esteve 3 noites e 3 dias na barriga do peixe, eu estarei no ventre da terra. O próprio Jesus testemunha. Jesus é mentiroso, então? Porque se Jesus utiliza uma história falsa, um mito, nós não temos que acreditar em Jesus. Correto? Olha só. Então, essa ideia de que papel aceita tudo, isso aí é o pior argumento que a pessoa pode apresentar contra a Bíblia. Por quê? Porque aceita mesmo, pelo testemunho, pela validade. E por isso a palavra de Deus, portanto, ela recebe o testemunho da igreja. Ao longo dos séculos, ao longo dos anos, irmãos foram se reunindo. Paulo, por exemplo, quando fala acerca da ressurreição, em 1 Coríntios 15, ele fala o seguinte, que o testemunho da ressurreição foi visto por mais de 500 irmãos. E ele diz assim, inclusive alguns deles estão vivos ainda. Ele quis dizer, é como se ele dissesse assim, se você tiver dúvida, pergunte, eles estão aí. Você pode ir lá e perguntar. Vai lá na casa dele, eu te dou o endereço, você bate um papo com ele vai contar para você que ele viu. Não é? Então Paulo utiliza o argumento histórico. Lucas, quando escreve o Evangelho, e também Atos, ele faz uma pesquisa histórica, historiográfica. Tanto que ele diz assim, olha, eu dediquei a partir de uma acurada investigação. O que é isso? Uma investigação bastante minuciosa, detalhada. E ele estava escrevendo para Teófilo, que era uma pessoa importante da comunidade, né, para quem Lucas escreveu, ou seja, era uma autoridade. Ele não ia escrever qualquer coisa, era um documento oficial. Então, como que nós podemos pegar estes textos e dizer, isso aí homem escreve? Não. A Bíblia tem testemunhos de pessoas que viveram aqueles eventos e que testemunharam aqueles eventos. Elas viram e registraram aquilo que viram e foram aceitas pelo testemunho de outras pessoas. Repare, irmãos, olha só que interessante. As seitas, elas são fundamentadas sempre na visão de uma pessoa só. Por exemplo, Joseph Smith, que é o fundador dos Mormons, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele teve uma visão. Acontece que ninguém estava perto dele para testemunhar essa visão. De repente ele chegou e falou, tive uma visão. O anjo Moroni apareceu para mim e me revelou este evangelho. Sempre assim. É sempre alguém que teve uma visão individual, em algum lugar. E não há testemunhos, não há outras pessoas para dizer, não, eu estava lá, realmente eu vi um anjo descendo, realmente eu vi. Não, não tem. As seitas são sempre individualistas, são sempre focadas numa pessoa. Quando Moisés desceu do monte, recebendo a revelação, todo Israel viu Moisés. Ele não precisou dizer assim, gente, o anjo desceu lá e me mostrou, me revelou. Não, as pessoas olharam para ele e viram, tem alguma coisa diferente com Moisés, que ele está meio brilhoso. Está com um aspecto diferente, está meio resplandecente. Todo Israel viu. Percebe a diferença?
Quando Jesus ressuscitou, Paulo disse, mais de 500 pessoas viram. Então Deus não deixou que a nossa religião cristã fosse fundamentada na opinião de uma pessoa. O cristianismo não é fundamentado na opinião de uma pessoa, diferente das outras religiões, diferente das seitas, que são fundamentadas numa pessoa só. Ou é Allan Kardec, ou é Buda, ou é Maomé, ou é Ellen White, ou é Joseph Smith, ou é César Castellanos. Sempre é alguém que recebeu uma revelação especial. Aqui não, é o testemunho do povo de Deus, da igreja. Mas há outras características. A suprema excelência do seu conteúdo. Ora, não há outro livro que seja comparável às Escrituras Sagradas, em todos os aspectos, inclusive literários. Por maiores que sejam os escritores, nenhum deles se compara em grandiosidade de estilo e de diversidade de estilos como as Escrituras Sagradas. Então, o conteúdo da Escritura é um conteúdo excelente, porque comunica a vontade de Deus, e esta vontade, ela é atestada pelas pessoas. A eficácia da sua doutrina, a palavra de Deus funciona, é uma doutrina eficaz, ela é eficaz, a Bíblia cumpre o que ela promete. Então você lê e fala, olha, que coisa, é isso mesmo, né? Ela orienta e cumpre, ela é majestosa no seu estilo, como eu disse, né? São vários os estilos, poético, profético, narrativo, legal, né? Que são os preceitos legais, a lei. Então são vários os estilos, né? E esses estilos, eles se complementam, eles não se contradizem. Por isso, ponto 5, a harmonia de todas as suas partes. Você pega um texto lá de Isaías, 700 anos antes de Cristo, e você conecta este texto aqui com Paulo, que está 60 depois de Cristo, né? Você tem aqui uma conexão clara entre estes textos de pessoas que viveram em contextos totalmente diferentes, em tempos totalmente diferentes, mas há harmonia, há similaridade. O escopo do seu todo, o escopo é o resultado, né? O produto do todo, que é dar glória a Deus, como eu falei agora há pouco, né? Toda a palavra revela Deus em Cristo. E a plena revelação acerca da salvação. Nenhum outro livro sagrado, dito ou considerado sagrado, ele traz de maneira exaustiva um plano salvador. Só as Escrituras fazem isso. Nos outros ou nas outras religiões, você sempre tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Você sempre tem que obedecer algo para ser salvo. No caso das Escrituras Sagradas, não. Você é salvo pela graça. É o único livro sagrado no qual não se exige de alguém algo para que ele seja salvo. Se você for ler o Corão, por exemplo, você vai perceber que o Corão, ele tem partes que ele determina que uma pessoa faça isto ou aquilo para que ela possa ser aceita. Por isso, um muçulmano, por exemplo, ele tem que, um dos planos do muçulmano ao longo da vida é ir a Meca. Isso faz parte do projeto religioso. Se você não for a Meca, talvez você não seja salvo. Você não pode morrer pagão, né? É como morrer sem ser batizado, certo? As religiões, elas exigem coisas para que você seja salvo. Na religião cristã, não. Você pode estar no momento da morte e orar para Jesus. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus pode dizer, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Um tempo que talvez não dure 10 segundos, né? A pessoa pode viver uma vida totalmente afastada do Senhor e em 5 segundos receber a salvação, né? Ela não precisa fazer catecúmenos, não precisa ser membro de igreja, né?
ela vai ser salva pela graça, certo? Porque o evangelho é isso, né? O cristianismo é isso, ele não exige de nós salvação. Muito bem, meus irmãos. Ajeita aí, Gui. Ali nós temos agora o parágrafo 6º, que nós entramos dentro de um tópico da confissão muito interessante, que é o seguinte: é fácil ler a Bíblia e compreendê-la toda? O que os irmãos acham? Não, tem partes muito difíceis na Bíblia, não tem? Muito difíceis, especialmente alguns escritos proféticos, apocalípticos. Se você pega, por exemplo, o livro de Daniel, eu até mencionei isso aqui semana passada, né? O livro de Daniel é um dos livros mais difíceis de interpretarmos. Há muitos símbolos em Daniel. E há outros difíceis também, e que por isso trazem muitas discussões entre os intérpretes. O livro de Cantares, por exemplo, Cântico dos Cânticos, que é um livro romântico, é um livro de um relacionamento entre marido e mulher. E aí a gente pergunta, por que um livro desse está na Bíblia, né? Como que esse livro, que é um relacionamento entre marido e mulher, mostra Jesus? Então, alguns estudiosos, por exemplo, tinham dificuldades de aceitar estes livros, como Cantares, como sendo livros inspirados, exatamente porque eles tiveram dificuldade de encontrar o porquê, qual a razão, né? Então, não são todas as partes das Escrituras que são claras, e isso é dito aqui nesse parágrafo do capítulo 1, que é exatamente o seguinte, que há coisas na igreja, ou melhor, na Bíblia, que não são tão claras assim. E por isso nós entramos num trecho da confissão que trata de como nós devemos interpretar corretamente as Escrituras. Eu tenho recebido perguntas de alguns irmãos, desde que eu cheguei, né? Sempre algum irmão ou irmã me pergunta, pastor, mas e aquele texto? Eu não entendi aquele texto, por que ele fala isso? E a gente percebe que muitas das perguntas têm a ver exatamente com o entendimento do texto, ou seja, que texto é esse? Esse é um texto normativo, ou seja, é uma ordem que Deus está dando? Ou é um conselho? Eu falei semana passada, por exemplo, sobre Provérbios. Provérbios não é um livro normativo. Como assim, pastor? Provérbios não te dá ordens. Provérbios te dá conselhos. São princípios que você deveria adotar como sendo crente no Senhor. Mas e se eu não adotar aquele princípio? Bom, conselho, o que diz o ditado? Quem não ouve conselho, pois é como se Salomão estivesse dizendo isso para o filho dele. Olha, eu estou te dando o conselho. Agora, por exemplo, ele diz lá o seguinte: filho, não seja fiador de uma pessoa em quem você não confia. Porque se você der o seu nome para assumir a dívida de alguém que você não confia, você pode se dar mal. Bom, aí a pessoa não ouve conselho, vai ouvir? Coitado, perdeu tudo porque teve que pagar a dívida, né? Você assume a dívida, coloca o seu nome lá como fiador, o camarada não paga a dívida, você está todo enrolado. Tem que assumir a dívida do cara, certo? É um conselho. Ele diz assim, filho, quando você for tentado por uma mulher, aquelas mulheres que vêm com a conversa mansa, né? 171, tal, toda bonitinha, toda atraente, vem com você com palavras sedutoras, com perfume, aquele perfume, né? Tipo absinto, você sente aquele cheiro, né? Tipo aqueles desenhos animados, né? Que fica só o cheirinho assim, você vai acompanhando, né? Ele fala assim, filho, cuidado, porque isso pode ser um laço
Se você for no caminho dessa mulher, pode ser um caminho de morte. Olha bem com quem você vai se relacionar. Aí o que faz o pobre do inocente? Não, pastor, eu vou pregar o evangelho para ela, ela vai virar crente, só vai ver, é uma pessoa tão boa. É tão boa. Nossa, ela é tão bonita, né? É tão educada, todo mundo gostou dela. Né? Levei lá em casa e todo mundo só precisa de ver, ficou encantado. Aí beleza, tá bom. Vamos casar. É? Daqui um ano, pastor, minha mulher está tendo umas conversas esquisitas aí no Zap com outro cara, eu estou achando que quem não ouve conselho, ouve coitado. Então é isso, provérbios não são normas, mas são conselhos que os sábios deveriam ouvir, correto? Agora, e a lei? A lei é normativa, não matarás, não é um conselho, é norma. Crente pode defender o aborto? Não, não matarás. Ah, pastor, mas e se for no caso, não sei o quê? Não matarás. É norma. Ah, mas eu não concordo. O que eu posso fazer se eu não concordo? Aí você vai discutir com Deus. Não fui eu que criei a lei, né? Ah, eu não concordo com dízimo. Eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer? É a lei, Deus está dizendo, trazei todos os dízimos. É um texto normativo, imperativo. Percebe? Então, para a gente entender a nossa prática cristã, nós temos que entender o tipo de texto. O tipo de texto. Porque se eu não entendo o tipo de texto, eu interpreto errado. Eu citei domingo passado Atos dos Apóstolos. Atos é um texto historiográfico, não é um texto normativo. E tem muita gente que pega o livro de Atos para fazer doutrina na igreja. Para doutrinar a igreja. Tipo assim, eu até citei o caso lá do suposto comunismo evangélico, né? Que é a ideia de que você deve repartir os seus bens entre todos, como faziam os de lá. E aí a pessoa fala, está vendo? Nós temos que ser igual à igreja primitiva, temos que repartir e tal. Não, ali era uma prática daquela época. O que Lucas está fazendo é história. Ele está contando como funcionavam as coisas na igreja primitiva. Aí você fala, pastor, então não tem que obedecer nada em Atos? Temos, mas obedecer aos princípios. Vou dar um exemplo. Quando a eleição dos diáconos acontece, Atos capítulo 6, ela acontece por causa de um problema interno da igreja, uma murmuração. As viúvas dos gregos estavam se sentindo prejudicadas na distribuição das ofertas que os apóstolos faziam, os donativos. Porque naquela época as viúvas eram desprezadas, muitas delas ficavam a ver navios, né? Passavam necessidade mesmo, porque elas perdiam seu marido, não tinham ninguém para apoiar, não havia naquela época Renda Brasil, Bolsa Família, essas coisas. Então, elas passavam necessidade. O povo de Deus, portanto, sabendo que elas não poderiam passar necessidade, né? O que faziam? Se reuniam e criavam os donativos, as ofertas, para dar àquelas senhoras viúvas que não tinham condições de se sustentar. Era isso. Só que um grupo de viúvas dos crentes que eram gregos estavam achando assim que os apóstolos estavam privilegiando as viúvas dos judeus. Era briga interna, né? Coisa de... Não, o pastor só gosta de adulto, o pastor só gosta de jovem, tipo assim, essas coisas entre disputas. E aí, o que os apóstolos fizeram? Olha, gente, nós não vamos dar conta de fazer isso sozinhos, nós vamos ter que eleger homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, que sejam capazes de perceber essas situações na igreja e fazer a distribuição correta. Ótimo, então vamos eleger irmãos, 7 homens sábios, cheios do Espírito Santo, para que possam cuidar disso, e nós vamos ficar especificamente para a oração e leitura da palavra, para o pastoreio do povo, enquanto eles cuidam das coisas administrativas.
Pronto. Agora, se nós interpretarmos o texto literalmente, o que nós vamos fazer? Nós só vamos eleger diáconos se tiver reclamação na igreja. Apesar de que não seria difícil, né? Mas não é isso que o texto quer ensinar. Não é isso que o texto quer ensinar. O que o texto quer ensinar é que deve haver na igreja uma organização de tal maneira que todas as coisas sejam abrigadas dentro das suas demandas. Então, os presbíteros devem cuidar da saúde espiritual da igreja, os diáconos devem cuidar da saúde patrimonial da igreja. De maneira que os diáconos sejam responsáveis por observar estas questões. Olha, há um irmão, uma irmã que está precisando de uma situação, que está passando por uma necessidade, vai lá e socorre. É o ministério de misericórdia, de cuidado. Enquanto o conselho também, com o cuidado e com a misericórdia, mas pensando numa situação mais ampla, do pastoreio doutrinário, de evitar que doutrinas falsas sejam ensinadas, de evitar que irmãos se desviem do evangelho por uma questão de entendimento incorreto da doutrina. O pastoreio. Enquanto os diáconos estão cuidando dessas questões materiais, dessas questões mais físicas, né? Mais imediatas. Então, esse é o princípio, percebe? Então, o texto bíblico não é normativo, ele é instrutivo. É um texto histórico que, quando a gente interpreta corretamente, a gente aplica à nossa realidade. É isso que o parágrafo 6º vai dizer. Vamos ler de novo aí, irmãos? É longo, mas é bastante instrutivo. Vamos lá, vamos ler juntos aí. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. À Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comuns às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser observadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da palavra, que sempre devem ser observadas. Olha só, um parágrafo longo, né, como eu disse, que vocês estão vendo, mas bastante instrutivo. Nós vamos separá-lo aí. Primeiro, a primeira parte diz o seguinte, que toda a vontade de Deus, a palavra conselho aí significa vontade, toda vontade de Deus que tem a ver, concernente, que tem a ver com aquilo que é necessário para que nós dediquemos glória a Ele, e também para a salvação, fé e vida do homem, esta vontade de Deus, ou é lógica e claramente mostrado, nós podemos deduzir, certo? Nós podemos estudar esta revelação, olha só, ou ela está expressamente declarado, ou nós podemos deduzir. Veja que interessante. O que a confissão está querendo dizer? A confissão está querendo dizer que, muito embora haja textos difíceis, muito embora nós encontremos textos complicados para serem interpretados, aquilo que nós precisamos saber sobre Deus, sobre dar glória a Ele, aquilo que nós precisamos saber como viver uma vida de fé, uma vida de obediência, isso está mostrado, isso está claramente colocado. Ou quando não está claramente, nós podemos deduzir. Deduzir como? De outros textos. Em outras palavras, o que há de difícil na Bíblia, os textos difíceis, não vão fazer diferença, nem para o entendimento de nossa salvação, nem para o nosso crescimento na fé.
Correto? Não, né? Acho que vocês ficaram meio com dúvida aí. Há textos difíceis. Por exemplo, Paulo lá em 1 Coríntios 15, o texto que eu citei aqui da ressurreição, ele fala sobre aqueles que se batizam em nome dos mortos. Aí dá até um arrepio na gente, né? Como assim, Paulo? Batizar em nome de morto? Eu te batizo em nome de fulano de tal, né? Será que é isso que Paulo está falando? É um texto difícil, não é um texto fácil. Por isso que Pedro, lá na carta dele, falou assim, ó, Paulo escreve umas coisas difíceis de entender. E é mesmo. Estudar Paulo não é fácil. É um texto difícil. Mas esse texto difícil não vai mudar a minha relação com Deus no que diz respeito à salvação que eu tenho que ter em Cristo, no que diz respeito ao alimento da minha fé para que eu possa crescer na graça e no conhecimento. É isso que a confissão está falando. Os textos difíceis são difíceis mesmo, mas nós não precisamos ficar encasquetados com eles como se eles fossem definidores da nossa relação com o Senhor. Correto? Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto. Não se preocupem quando vocês abrirem a Bíblia e encontrarem um texto super difícil. Super difícil. Nós, pastores, nós presbíteros docentes, temos que ter a responsabilidade de instruir a igreja. E os pastores devem estudar, e eles gastam tempo para isso, investem tempo para isso. O conselho da igreja, dos presbíteros regentes, escolhe um presbítero docente exatamente para essa função. Para que esse presbítero docente ele possa abrir mão de outras atividades que ele tenha, para que ele possa se dedicar ao estudo destes textos todos, inclusive os difíceis, para que ele seja capaz de instruir a igreja. Isso significa que o presbítero docente, o pastor, tem que saber tudo? Claro que não, porque ele é limitado. Mas significa que ele tem que se esforçar para tentar responder aquelas dúvidas difíceis que os irmãos levantam. Se um pastor não cumpre essa tarefa, eu entendo, opinião minha, vou fazer igual Paulo, né? Digo como homem, opinião minha, eu entendo que ele está agindo mal em relação ao dom e à vocação para a qual Deus o chamou. Porque esse é o trabalho do pastor. Esse é o trabalho do pastor, é ter a capacidade de aprender, de se dedicar mais para esclarecer. Repito, ele não vai saber tudo, tem coisas que não vai saber mesmo. Mas ele tem que ser honesto e dizer, irmãos, eu vou procurar isso, eu vou pesquisar isso, eu vou estudar para tentar responder a isso. Porque ele foi chamado para essa função, para ser docente. Ser docente não é gostar de doce, é ensinar, certo? Tem pastor que gosta de doce, né? De fazer coisa doce, etc. Mas docente é que ensina. Ensina. E orem por mim, meus irmãos, para que eu nunca perca esta responsabilidade de me esforçar para esclarecer aquilo que a Bíblia me manda fazer. Orem por mim, para que Deus não me permita, né, agir de maneira errada, equivocada em relação a este dom. Mas é isto que o primeiro período, né, do parágrafo está dizendo. Toda a vontade de Deus está clara na Bíblia. Então, se tem textos difíceis, não fique preocupado com esses textos difíceis. Os textos fáceis, que são a grande maioria, eles revelam tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito de Deus. A segunda coisa que é dita aqui neste parágrafo é que nada deve ser acrescentado à Escritura. Nada. À Escritura, nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Então, por isso, a nossa igreja, ela não aceita revelações extra-bíblicas.
alguém que se levante e diga assim: olha, eu tenho uma revelação, assim diz o Senhor. Não. A nossa igreja, ela só aceita a revelação da Escritura. Qualquer pessoa que venha pregar deve abrir a Bíblia e pregar a Bíblia, não o seu entendimento, não a sua opinião, e muito menos uma revelação específica que ele tenha, em alguma razão, por alguma razão, recebido. Então, a confissão nos diz: não há novas revelações. O cânon, ou seja, os livros bíblicos estão fechados. Não vai se acrescentar nada. É isso aí que Deus quis que nós preservássemos. Estas são as palavras de Deus. E é a partir daí que a doutrina da igreja é estabelecida. Ah, mas fulano levantou e disse assim... Não, não vamos ouvir estas coisas. Ah, mas funcionou, pastor, funcionou. Eu fui lá na igreja e o pastor falou que tinha um senhor lá, careca, que estava com um problema financeiro, e que o problema financeiro dele ia ser resolvido na segunda-feira, e aí segunda-feira ele recebeu um depósito lá e pagou o problema, funcionou. E quem disse que o diabo não faz milagres? O diabo faz sinais e prodígios. Ué. Lembram das pragas do Egito? As primeiras? Os magos do Egito fizeram. Lembram disso? Os magos fizeram. Não pense você que só porque deu certo, só porque funcionou, é de Deus. Não. Tem coisa que funciona e que dá certo e que não é de Deus. Fique esperto. Por isso que João, na primeira carta, diz assim: provai os espíritos, se é que procedem de Deus. Porque ele sabia que tinha espírito que não procedia de Deus. Certo? Então, fique esperto, porque o diabo, ele pode enganar até mesmo os eleitos, achando que é coisa de Deus. Não, pastor, isso é de Deus, olha só, esse mover do Espírito. Cuidado com estas coisas, né? Porque a Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por revelações, nem por tradições. Ah, a igreja é uma tradição, tem uma tradição. O catolicismo faz muito isso, né? A confissão de fé, ela quis abordar dois aspectos ali. Os aspectos pentecostais, como eu estou até cometendo a gente chama de anacronismo, né? Que é quando você usa um termo fora do tempo, mas é só para os irmãos entenderem. Novas revelações ali aborda tudo aquilo que é neopentecostalismo, né? E as tradições dos homens aborda tudo aquilo que é a conservação de tradições, como, por exemplo, no catolicismo romano, que é estabelecer a tradição como tendo o mesmo peso da Escritura Sagrada. Ah, nós vamos adotar este procedimento porque nós sempre fizemos assim, então esta é a tradição da igreja. E aí a gente usa essa tradição como sendo do mesmo nível de autoridade da palavra. Não devemos fazer isso. Bom, na terceira parte diz assim, na terceira parte, que é a parte final toda, a partir do verbo reconhecemos, o catecismo, a confissão vai mostrar o seguinte, que nós precisamos do Espírito Santo para entendermos as Escrituras Sagradas. Só por meio da iluminação do Espírito é que nós vamos entender a palavra de Deus. E é o Espírito Santo também, meus irmãos, que vai nos dar discernimento espiritual para tomarmos decisões de coisas que não dependem necessariamente da norma da Escritura. Vou explicar. Olha só como diz lá. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito. O que significa íntima iluminação? A iluminação é o discernimento espiritual. E por que íntima? Porque isso tem a ver com a pessoa. Um dos temas da reforma foi o livre exame das Escrituras. Porque na época, a Igreja Católica, que manipulava a interpretação da Escritura, ela dizia o seguinte, que havia o clero e o laicado, os leigos. Os leigos, eles não eram capazes de interpretar a Escritura, de entender a Escritura. Por isso eles não tinham acesso à Bíblia. Só os padres. Eles interpretavam, e a interpretação que a igreja dava era a interpretação válida. Aí a reforma falou o seguinte, não,
Não. O crente, a partir do momento que ele é convertido, ele recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo dá a ele discernimento para entender as Escrituras. Ele não precisa de alguém que interprete a Escritura para ele. Não precisa. É o chamado livre exame. Por isso que uma das primeiras atitudes de Lutero foi traduzir o Novo Testamento latim para o alemão, para que o povo pudesse ler na língua comum. Né? A Confissão vai dizer aqui na frente, línguas vulgares, são as línguas comuns, português, inglês, francês. Quer dizer, a tradução da Bíblia, ela é importante para que as pessoas possam conhecer por si mesmas a palavra de Deus. O pastor Ronaldo Lidório, que é antropólogo, ele tem projetos nessa área, na tradução de Bíblias para os índios, por exemplo. Por quê? Porque a pessoa, o linguista, o antropólogo linguista, ele vai, fica um tempo naquela cultura, ele aprende os sinais linguísticos daquela cultura e ele então traduz a palavra para aquela língua. Por quê? Porque naquela língua as pessoas vão ter mais condições de entender o texto. Então é isso que está falando ali, né? Nós precisamos desta íntima iluminação do Espírito, porque isso é pessoal. O Espírito Santo dá a você a condição de ler a Escritura. Isso não significa que nós não precisamos ter pastores e mestres. Por quê? Porque o pastor e o mestre, como eu disse agora há pouco, é aquele que vai se dedicar de uma maneira mais específica, mais aprofundada, para ajudar a igreja no entendimento destas coisas. Mas a leitura individual, o crescimento individual, é seu, é individual. Eu não posso crescer na fé e no conhecimento bíblico por você, você cresce a partir da sua leitura, que é iluminada pelo Espírito. Então, é necessária a iluminação do Espírito para a salvadora compreensão, para que você entenda o plano salvador de Deus, das coisas reveladas na palavra. Agora vem uma parte importante, irmãos, para a gente finalizar. A Confissão diz o seguinte, que há algumas circunstâncias, existem algumas situações, quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, são coisas comuns às sociedades, comuns aos homens, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e prudência cristã. O que a Confissão quer dizer com isso? Por exemplo, não há um texto normativo das Escrituras falando a respeito do horário do culto. O culto deve acontecer meio-dia. Não. Isto entra na conveniência, na prudência cristã. Ah, não, aqui no nosso bairro, é melhor que o culto seja mais cedo. Então nós vamos sugerir o culto às 18 horas, por exemplo, para evitar confusões, tem situações de trânsito, de violência, então nós vamos fazer um culto mais cedo, os irmãos vão embora ainda mais cedo. Isso é o quê? Prudência cristã. Estão vendo lá? Elas não estão declaradas nas Escrituras, não é norma, mas deve ser lida, a decisão deve ser tomada a partir da prudência. A Bíblia fala quantos presbíteros tem que ter numa igreja? Não. Quem é que vai definir isso? A prudência cristã. Quantos presbíteros nós achamos necessários? Ah, pastor, vamos manter 7 presbíteros? Acho que é um número bom, um número ímpar. Acho que atende bem ao volume da nossa igreja. Ah, não, pastor, vamos deixar só 3, 4. Prudência, conveniência cristã. E isso deve ser tomado a partir de quê? Diz o texto ali, das regras gerais da palavra. Então, quanto ao culto e ao governo, tem coisas que não são prescritas. Não há, por exemplo, meus irmãos, um modelo de liturgia que seja ordenado pela palavra. Não há. Muitos irmãos utilizam o texto de Isaías, capítulo 6, para montar a liturgia da igreja, que é aquela adoração, confissão, louvor, tal. Muitos usam daquela maneira, mas isto aí é conveniência, é prudência. Nós temos, por exemplo, eu tenho um estilo litúrgico.
Mas o estilo litúrgico que eu utilizo, esse que os irmãos estão se acostumando aqui, não é ordenado pelas Escrituras. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, num domingo ou outro, nós podemos mudar. Nós não vamos mudar os elementos do culto, mas nós podemos mudar a ordem. Por exemplo, Calvino começava o culto em Genebra com confissão de pecados. Era o primeiro ato, era uma oração de confissão de pecados. No nosso caso aqui, a confissão de pecados é mais ou menos ali no meio, né? Depois do ato de invocação e de adoração. Está errado? Não. É uma questão de prudência cristã, de adequação, de modelo. Nós podemos colocar a pregação no meio do culto, ao invés de no final? Podemos, não há problema nisso. Podemos encerrar o culto com a pregação e a bênção? Podemos. Podemos ter um hino depois da pregação? Podemos. Percebe? Não há um modelo ordenado nas Escrituras. Existem os elementos ordenados. Leitura da palavra, oração, cânticos, sacramentos e ofertas. Estes elementos são ordenados. Um culto que não tem um destes elementos é manco, é capenga. Você não consegue imaginar, por exemplo, um culto sem oração. Você não consegue imaginar um culto sem leitura da palavra. Não é culto, né? Então, o culto tem esses elementos. Agora, a disposição desses elementos, vamos ler a Bíblia primeiro e orar depois, vamos orar antes e depois ler a Bíblia, vamos cantar um hino primeiro e depois... Isso aí não é ordenado. Para fazer isto, nós seguimos o quê? As regras gerais da Escritura, a luz da natureza, a prudência cristã. Como que a nossa igreja ela age em relação a isso? Em relação ao horário? Vamos ter 2 cultos do domingo? Vamos ter um culto só? Todas estas respostas são dadas pela prudência, não pela ordenação das Escrituras. Ok, meus irmãos? Então, com este ponto, eu vou encerrar por aqui, porque depois, no próximo domingo, nós vamos tratar mais especificamente do modo de interpretação, né? E aí nós vamos, com a graça de Deus, fechar esse capítulo 1, para que depois a gente já entre no capítulo 2, que trata do ser de Deus e da Trindade, né? Então, aqui nós vamos fechar exatamente neste ponto, e aqui eu fiz esse resuminho aqui. Então, olha só, a pergunta para a gente fechar o estudo de hoje é essa aí. Que tipo de conteúdo encontramos nas Escrituras Sagradas? Todo o conselho, ou toda a vontade de Deus, né? Conselho aí é vontade, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem. E aí eu digo aí o seguinte, esse texto embaixo o do meio ali, o de cima, é da própria confissão, o de baixo eu que coloquei, dizendo o seguinte, que a Bíblia nos diz quem é Deus, nos apresenta o seu plano redentivo, que é, usando o estudo de quinta-feira, né? Fazendo aí o vínculo com o estudo de quinta-feira, a vontade decretiva, ou a chamada predestinação, quer dizer, Deus ele decreta as coisas que devem acontecer, e também o que ele requer de nós, que é a sua vontade preceptiva, como nós temos visto na quinta. Então, se você não entendeu vontade decretiva e vontade preceptiva, é porque você não veio quinta-feira. Aí eu não posso fazer nada. Estou brincando, irmãos, né? Vontade decretiva é aquilo que Deus decreta e que vai acontecer. Vontade preceptiva é aquilo que Deus requer de nós. Quando Ele deseja que nós façamos algo para, em obediência a Ele, recebermos das suas bênçãos, né? Nós estamos tratando disso na quinta-feira, que nós estamos falando sobre o ser de Deus, né? Então, por isso que eu usei os termos, para que os irmãos que vêm na quinta consigam fazer esse relacionamento aí, né? Então, é isso. Vamos ler, então, só aquela parte do meio? Que tipo de conteúdo encontramos nas Escrituras Sagradas? Vamos juntos, para a gente encerrar? Todo o conselho, vontade de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Alguma pergunta?